maior que a vida é teu amor. Eu não preciso mais temer, a tua graça eu sei me abraçou. O meu passado perdoou e hoje vivo pela fé. O meu futuro Você já preparou. Mais que vencedor me fez. Tua glória enche minha vida e o meu coração só quer cantar. E nada vai me separar do teu amor. Tua glória enche minha vida e o meu coração só quer cantar. E nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Boa noite, Adventistas de Caraí, sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração. Você que está aqui presente, seja muito bem-vindo a esse culto. Você também está na sua casa, seja muito bem-vindo a mais essa programação onde nós colocaremos em primeiro lugar o reino, onde nós colocaremos na nossa vida o primeiro lugar a Deus onde lhe é devido, que é o primeiro lugar. Esse culto tem sido muito abençoado, nós temos louvado a Deus, temos conhecido mais uns aos outros e temos também reorganizado a nossa vida. Convido você para orar para que a gente possa preparar o nosso coração para o culto e para a mensagem de hoje. Então oremos. Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos aqui diante de Ti para te louvar, para te agradecer, para render louvores a Ti, Pai. Nós estamos muito gratos de que o Senhor nos criou, nos abençoou, nos salvou e nós estamos aqui para te louvar, para te agradecer e para ouvir a Tua voz mais uma vez, Pai. Use a Lucy, que o Senhor possa falar através dela e que a Tua palavra possa tocar os nossos corações e que possa nos fortalecer, Pai, nos Teus caminhos. Perdoa nossos pecados, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. E nessa quarta-feira vamos colocar Jesus no seu devido lugar na nossa vida, que seja o centro, que Deus possa estar no centro da sua e da minha vida. Vamos cantar, seja o centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o Poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá.
Canta, igreja. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Vamos ter certeza que se buscarmos o reino em primeiro lugar, teremos todas as nossas respostas. Vamos cantar, igreja. Primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
17 de dezembro de 2018. Manaus, Brasil. Naquele final de tarde, as pessoas testemunharam o segundo maior incêndio na história de Manaus, uma cidade de 2.100.000 habitantes, localizada no coração do noroeste da floresta amazônica brasileira. Aproximadamente 600 casas em uma região muito pobre da cidade foram destruídas, deixando 2.500 pessoas sem um lar e sem os seus pertences. Ao final do dia, igrejas adventistas locais e a ADRA tinham servido mais de 300 refeições e dado mais de 500 cestas básicas, roupas, camas, calçados e outras coisas necessárias para aqueles que haviam perdido quase tudo. Enquanto muitos moradores formavam uma fila para receber ajuda da igreja ou do governo para suas necessidades básicas, um homem haitiano, vendedor de picolés, emocionou a equipe de socorro com um impressionante ato de altruísmo. Embora a maioria dos haitianos vivendo no Brasil lutavam para sobreviver como refugiados depois que um terremoto devastou o seu país em 2010, este homem caminhou até a fila dos sobreviventes, dando todos os picolés que haviam sobrado na sua caixa. Estes picolés eram sua única fonte de renda. Um pequeno ato, um enorme impacto. Como um representante moderno da pobre viúva, este homem foi movido a dar tudo o que Deus havia colocado em suas mãos para ajudar os outros. Ao devolver o seu dízimo e dar o seu pacto, ore para que Deus o capacite a ser como Cristo, que sacrificou tudo, até mesmo sua vida, para a redenção e o bem dos outros. Coloquemos nossos desejos por último e, primeiro, Deus. Uma boa noite para vocês que estão aqui. É muito bom ter vocês aqui, estar aqui é muito bom. E esse vídeo sobre o Haiti, ele me lembrou de algo muito sério e importante que tem acontecido em alguns países longe do Brasil, né? No caso, o próprio Haiti, né, que sofreu com alguns desastres naturais alguns dias atrás, algumas semanas, e isso matou até agora cerca de 1.921 pessoas, e eles têm procurado mais pessoas, né? E além disso, o Afeganistão, que também tem sofrido com alguns... o Talibã, né, é uma organização que tomou posse ali do local, né, justamente porque algumas tropas foram retiradas. E eu peço oração por esses locais, né? Sabemos que a nossa igreja ela vai muito além disso. A nossa igreja, né, através dos dízimos e das ofertas, ela tem justamente essa função de ajudar não só o crescimento da igreja aqui local, mas também de ajudar pessoas do outro lado do mundo, pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Então, 2 Crônicas 31:5 diz o seguinte: logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas para salvar almas, para salvar vidas. A primeira alma salva é a sua, tá bom? A primeira alma salva é a sua, não é a do nosso irmão haitiano ou asiático, ou do nosso irmão de Caraí, né? Que Deus te abençoe. Mas a primeira alma a ser salva com os dízimos das ofertas é a sua, é a minha. E a segunda alma é sim o seu próximo, que seria o nosso querido irmão de Caraí, de Niterói, e também os nossos amigos que estão do outro lado do mundo. Que possamos fazer igual o povo de Israel nesse momento, que possamos ofertar ao Senhor e admitir, né, que tudo que nós temos é dele, admitir que tudo aquilo que nós temos é dele e que isso vai e pode ser usado para salvar a vida de outras pessoas, tanto a vida física como a mental, como a vida espiritual também, a vida eterna, tá? Nesse momento, o nosso amado irmão Gonçalves, ele vai passar, o amado irmão Anderson ele vai passar com a salva, e você pode pensar nos irmãos haitianos, os asiáticos, né, os afegãos. Pode pensar em você, na sua vida espiritual, no seu pacto com Deus, no nosso irmão de Caraí, de Niterói, que precisa da salvação. Precisamos da salvação, tá bom? Então faça essa sua contribuição e devolução.
Curve sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Criador. Muito obrigado porque o Senhor instituiu o nosso irmão amado Anderson como um servo do Senhor e diácono, Pai, em algum momento da vida dele. Ele faz esse serviço aqui, Pai, de coletar ofertas, Pai, e dízimos, de coletar, Pai, bens que vão salvar almas. Muito obrigado porque cada um aqui deu a sua contribuição. Cada um aqui tem dado a sua contribuição para salvar almas. Em primeiro lugar, a sua, ou seja, aquele que dá, aquele que dizima, aquele que oferta. E depois, Pai, para aquelas pessoas que estão aqui na cidade de Icaraí. Pessoas que moram, Pai, em apartamentos, algumas depressivas, doentes, abandonadas, idosos e idosas, crianças, jovens, Pai, que talvez não tenham um afeto, um amor no coração. Mas sabemos que em algum momento essa contribuição vai chegar no coração delas. Podemos salvar as vidas dessas pessoas e temos essa obrigação, esse prazer, Pai, esse prazer de salvar vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos instituiu como servos, como atalaias e como um povo remanescente, Pai, para por meio dos dízimos e das ofertas salvarmos as pessoas. Salvarmos também a nós mesmos, mas tudo pelo Teu poder, tudo pela Tua graça e na maior humildade possível. Que o Senhor possa salvar, Pai, os haitianos, os afegãos, que possamos, Pai, dar a nossa contribuição de alguma forma. Já temos dado, mas que possamos ir além, Pai, porque são nossos irmãos, são sangue do nosso sangue. Nós somos iguais, temos olhos, temos carne, osso, sangue, cabelo, tudo, nós somos irmãos. Eles podem estar distantes de nós, mas somos criados pelo mesmo Deus. Somos mantidos pelo mesmo Pai. Que cada alma aqui dentro, negro, branco, idoso, novo, jovem, qualquer tipo de sexo, possa ser abençoado pelo Senhor grandemente e, inclusive, meu irmão Anderson que está aqui do lado, que é um servo Teu. Que o Senhor possa abençoá-lo, ele e a família dele, grandemente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez, boa noite para quem eu não falei ainda. Chegou o nosso momento, aquele momento todo especial, aquele momento que a gente se achega, se aproxima e conhece mais um pouco da história de alguns dos nossos irmãos queridos. Hoje a gente está aqui com a família do Gonçalves, a Ana, eles que são uma grande bênção aqui na igreja também. O Gonçalves, que é o tesoureiro, também faz tudo, né? A Ana, que fica ali na recepção e sempre está atenta, pega o número e conversa com e passa o número para mim, conversa, pastor, aquele ali é visita. Eles que são sempre ali ativos, sempre participando e ajudando para a salvação de outros. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história deles, de como eles conheceram a igreja, e de tudo mais a respeito desse processo, né? E eu pergunto para vocês, como é que foi esse processo para vocês conhecerem a igreja? Como é que foi? Conta um pouquinho da história aí para a gente. Boa noite a todos. Eu conheci a Igreja Adventista através dela, quando eu a conheci. Né? Quer começar para dizer como foi a sua primeira? Eu sou de berço católico, né? Lá em casa, na família de minha mãe, são católicos mesmo, aquelas beatas, né? Hoje, minha mãe não está indo mais, 91 anos, não vai mais, né? Mas minhas irmãs é aquela que ajuda o padre a levar a hóstia. Quando está doente, vai, aquela outra prega, a outra até prega, né? Que é católica carismática, né? Que tem aquela lá, que tem carnaval. Então, conheço. Fomos formados assim, graças a Deus, lendo a Bíblia, né? Ele ensinou, não era aquele católico de dizer, sou católico, né? Então, eu já tinha um contato muito grande com Deus. E nessas minhas andanças pela vida e trabalho, eu fui trabalhar no Rio Grande do Norte, né? Aí lá conheci a Ana, que era adventista, né? Só que, como eu era muito forte, né, na igreja católica, era forte, nasci, né, forte, mas já estava questionando várias coisas, como adoração aos santos, as imagens. Eu, com 16 anos, comecei a fazer isso com minha mãe, que eu lia, eu gostava de ler a Bíblia, né? Só ler, tudo eu gosto de ler, de interpretar, gostar. Aí comecei a questionar sobre os santos. A minha mãe olhou, passou assim, acho que ela foi falar com o padre. Depois ela veio, ela disse, não, aquilo é só imagem, não tem não. Eu disse, mãe, mas
que tem aquela Semana Santa, tem a semana de encontro da imagem da Maria com Jesus, né? Depois de Deus morto. Aí, meu irmão, era aquela coisa, eu fui uma vez, os caras passando por cima de mim, assim, para tocar, e eu, não, isso daqui não é para mim mais não. Aí comecei a questionar, aí a gente começa a perder, né, a credibilidade com a religião, né? Aí meus pais, minha mãe, a família católica, maioria, e meu pai, maioria evangélica. Aí eu comecei a ir para as igrejas evangélicas. Aí a da minha tia, que era mais próxima, outra rua, era da igreja Deus é Amor. Davi Miranda. Davi Miranda. Aí eu cheguei lá, no segundo não quis mais não. Porque eu costumava na igreja católica, minha mãe era do coral, aquela coisa. Lá começava a louvar, aí a oração falava, outro gritava lá coisa, aí eu, não, para mim não, isso não dá certo não, isso aqui não vou encontrar Deus aqui assim não. Aí fiquei aquilo, né, ia de outra, mas quando eu a conheci, aí ela me levou lá na igreja adventista, quando eu entrei na igreja adventista, que dia de sábado, que o usinário, aí me tocou, disse, poxa, né, tudo. Mas, vou abrir um parênteses, que eu sou do interior, e do interior, somente nos anos 80, né, a igreja adventista era conhecida como uma seita. Era uma seita. Então, para mim, isso era forte, né? Mas, quando eu cheguei lá, já quebrou o tabu, né? Que é normal, muito melhor que as outras igrejas, aqueles hinos maravilhosos, a pregação, né? Aquilo já me tocou, mas você sabe que ainda fica aquela pulga, né? Mas fomos com ele. 2 anos depois casamos, né? E sempre, de vez em quando, íamos na igreja, porque ficava aquele negócio de... Né, não ia para outra. Isso aqui atrapalhou a nossa comunhão. Tá? Eu confesso e sempre peço perdão a Deus, que foi culpa minha, né? Também, né? Porque eu não deixei me levar assim tão... Mas ela teve paciência. Com uns 25 anos de casado, foi que eu converti. Aqui no Rio de Janeiro, Deus teve que mandar para o Rio de Janeiro, que eu nunca imaginava vir do Nordeste, né? Enraizado. Quem quer ir para o Rio de Janeiro? Aquele negócio de bala para cá, a gente só vê na televisão. Mas Deus traçou os caminhos, eu vim para cá, e aqui ela passou lá na igreja central, aí estava a semana de reavivamento do pastor Jeú, né? Aí eu viajando, eu estava viajando, aí ela ligou, estou na igreja, na hora da igreja. Eu disse, mesmo, é até um pastor Jeú, um cearense, ele gostou porque era nordestino, né? E o cara, o cara é bom, o cara é bom, aí aí pronto, depois daquilo nós somos, ela 2 meses se batizou, eu adei um pouquinho ainda, né? Mas um mês depois que ela se batizou, eu também me batizei, tá? Entendi. Amém. Seguinte, pode falar. Foi, aí antes de eu batizar, né? De batizar, ela tinha se batizado, nós fomos para um encontro de casal, né? No encontro de casal, que eu gostei, aí eu resolvi, falei com o pastor, assim, a sós, eu quero me batizar, mas não quero dizer ela não, quero fazer uma surpresa. Foi uma surpresa, só o Rogério e Alex sabiam, né? Nem a igreja não sabia. Eu já estava começando no coral. Foi uma surpresa para ela, ela sentada lá, eu digo, chega alguém, fica perto dela lá, que ela vai passar mal. Mas foi uma benção. Mas, isso eu digo, e foi para mim, esses com 45 anos, né? Eu estou com 48, eu me batizei. Desses anos para cá, eu acho que eu vivi mesmo. Vivi mesmo. Vocês me conhecem, né? Que eu gosto da igreja, como eu me dedico. Que aí foi dedico aqui, tanto aqui como na comunhão com Deus. E nessa, pelo que você comentou, depois que você conheceu a igreja, começou a frequentar Deus, começou a ler mais a Bíblia, conheceu as verdades, você falou que passou a viver mesmo. E qual foi a maior diferença que você sentiu assim depois que você conheceu a verdade, passou a seguir, se batizou? Qual foi a maior diferença assim na vida de vocês? Eu sempre fui uma pessoa assim tranquila, calma, né? Sempre fui
Nunca gostei de confusão, né? Sempre fui moldado, né? Moldado assim. Mas depois que eu depois que eu conheci Jesus, forte mesmo que eu conhecia, mas era aquele conhecimento sem estar tão baseado, sempre forte. O Espírito Santo eu mudei, graças a Deus, em tudo. No trabalho, a avaliação quando o meu gerente vai fazer, não é querendo, porque sabe que eu não gosto nem. Rapaz, é difícil. Anota a avaliação, né? Aí fala, eu gosto de você porque você para o grupo, é uma pessoa de paz, é uma pessoa que traz. Aí eu tudo digo, então vamos, qualquer coisa eu digo, vai ser assim? Não, primeiro eu vou perguntar a Deus, né? Tem que perguntar a Deus primeiro. Tá certo. Eu, assim, você não sei, mas eu vou perguntar a Deus, tudo eu falo assim, né? Então, assim, eu cresci no conhecimento, né, da palavra mais, cresci espiritualmente e todo dia eu busco mais Deus. Tá certo. E qual o sonho da família com relação ao reino de Deus? Vai falar, não? Achei que agora a Ana ia pegar ali. Nós temos 2 filhos, né? A Sara é adventista, ela não está vindo porque é por causa de umas coisas da vacina aí, ela está meio... só quando tomar vacina mesmo que ela vem. Aí nós temos um filho de 25 anos que ele não é cristão. E isso foi por causa daquele... aquele demora da gente, minha, né, pessoalmente, né? Em procurar Deus, a igreja, né? Deus sempre tive, mas a igreja, então aquilo atrapalhou ele, né? Acho que eu tenho consciência que foi isso. Então, o meu futuro que eu quero é vê-lo na igreja. Amém. Nós 4 na igreja, para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vai ver em nome de Jesus, profetizando aqui. Eu sempre peço nas minhas orações isso, Senhor, eu quero um dia dizer isso. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Amém. Amém. E como nos outros dias, a gente não pode deixar de faltar, né, o nosso presente, porque como comentei nas outras vezes, a gente conheceu um pouquinho da história de vocês, da história da família de vocês, justamente para a gente criar esses laços ficarem mais fortes, essa amizade que nós já temos ficar mais forte, e para dizer que essa aqui é a sua família, a sua segunda família. Sempre que precisar, pode procurar a gente, porque a igreja de Caraí é a família de vocês também, e como representação da gratidão dessa família, de ter vocês aqui, a felicidade nossa, vocês ganham esse presente que é essa igreja aqui, Adventistas de Caraí, que é realmente um privilégio ter vocês com a gente. Vocês nos abençoam muito com a presença de vocês, com a ajuda de vocês, com o trabalho de vocês. E a gente espera que a gente possa conseguir retribuir como família essa grande bênção que vocês passam para a gente também. Obrigado. E eu digo para a igreja, quem me conhece assim, eu sou um irmão para vocês. O que vocês precisarem, que vocês sentirem alguma coisa, pode falar comigo. Tá? Toda a nossa igreja está em nossas orações, sempre essa igreja, e nós vamos ver essa igreja grande lá embaixo, né? Amém, Amém, em nome né? de Jesus. Se Deus quiser. Vamos orar então? Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida da Ana, pela vida do Gonçalves, pela vida de toda essa família, Pai, porque nós sabemos o quanto o Senhor tem nos abençoado através deles, através do trabalho deles, ó Pai. O Senhor sabe o quão queridos eles são para cada um de nós, ó Deus. E nós queremos nesse momento, ao conhecer um pouco da história deles, queremos pedir que o Senhor possa continuar abençoando, fortalecendo, possa abençoar, Pai, para que o André ele possa em breve estar aqui junto conosco, possa estar louvando o Teu nome também, dando glórias a Ti, através do testemunho deles, através da nossa programação, de alguma forma, Pai, que o Senhor possa alcançá-lo também. Senhor, te agradecemos por tudo, pela vida deles, e te clamamos mais uma vez que abençoe cada um deles, é o que te suplicamos, por Jesus. Amém. Momento especial, oração intercessora, né? Realmente, tudo que acontece na nossa vida é milagre através da oração.
E esse testemunho que esse casal deu foi através da oração. Eu creio que nada vai acontecer em nossa vida se ninguém estiver orando por nós, se nós estiver orando pelas pessoas que a gente ama, né? E em Lucas 18 vem dizendo sobre a viúva de Lucas 18. Deus quer que nós importunamos Ele, né? Que nós entramos no ringue para lutar com Deus. Porque quanto mais você entra para falar com o nosso Pai, você passa a ter intimidade. E essa intimidade é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Aqui na Igreja do Icaraí, nós temos um projeto, né, da parte de baixo, de ampliar para a glória do nosso Deus, para trazer mais almas. Então, vamos colocar em oração esse grande projeto para trazer mais pessoas, né, para o reino de Deus. E também no dia 14 de novembro, vamos ter também encontro de casais, que é pessoas não adventistas. Então, é através desse encontro maravilhoso que Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas. Então, vamos estar orando por isso também, tá? E temos um papelzinho que foi dado para cada um de nós para fazer pedido de oração, né? Agradecimento e pedidos. Enquanto vai ter o louvor nesse momento, você vai pegar esse papelzinho e vai fazendo seus pedidos, né? Então, que nós possamos, então, estar em espírito de oração para que nosso Deus venha trabalhar cada dia em nossa vida. Amém? Enquanto eu viver, eu vou cantar do amor na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo sendo imperfeito como sou, só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se
Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. E você que ainda não colocou seu pedido, seu agradecimento, então você pode vir aqui e deixando aqui, né? Ontem eu estava com a dor no peito, aí na saída nós falamos com a irmã Lucy, né? E ela falou assim, olha, então vamos falar com o nosso pai para ele fazer o trabalho. E ontem oramos e a dor foi embora. Interessante que a gente, quando tem intimidade com Deus, ele está presente em todo momento. Você não precisa esperar o momento certo para falar com ele, né? E o nosso Deus, ele nos acompanha a todos os momentos. E esse é exatamente isso. A intimidade é quando você sabe que ele está a todo momento em tua vida. E ele está aqui nesse momento, recebendo esses pedidos, esse agradecimento, né? Esse local é um local onde o nosso Deus, ele tem que ser engrandecido. Nesse momento, vamos então, tem o nosso mais um amigo Pertson aí, trazendo mais um pedido de agradecimento. E quantas bênçãos nós podemos contar, né? E agradecer tantas bênçãos sem medida. Esse nosso Deus, ele nos surpreende cada dia, né? Então, quem puder se ajoelhar, né? Vamos agora falar com o nosso Pai. Pai querido, reconhecemos que Tu é o nosso único Deus, esse Deus maravilhoso que tem feito tantas maravilhas em nossa vida. Aqui foi colocado pedidos. Então, Pai, seja feito segundo a Tua vontade, Pai. Aqueles pedidos também que não foi colocado, Tu conhece cada pessoa, cada coração. Seja com esses também, Pai, que seja feita a Tua vontade, Pai. Aqui na Igreja do Icaraí temos um projeto aqui, na parte de baixo, de ampliar ela. Então, Pai, traga pessoas, traga doadores, mas que tudo que seja feito seja para a Tua honra e Tua glória. Aqui dia 14 também vamos ter um encontro de casais, de pessoas não adventistas. E que nesse dia, Pai, essas pessoas venham ter um verdadeiro encontro, porque o objetivo é apenas um, é encontrar com o nosso Deus. Então, Pai, abençoe essa programação, abençoe agora a irmã Lucy que vai trazer a mensagem, que ela se cale, mas o Espírito Santo venha falar através dela, Pai. Que nós possamos se alimentar da Tua mensagem, porque nós precisamos e carecemos cada dia. Nos renova cada dia também, Pai, porque precisamos desse renovo. Fica com a Tua igreja, fica com todos aqui. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Boa noite, queridos. Estou feliz. Mais uma vez nos encontrarmos aqui na casa do nosso Deus. É um privilégio. Para mim, tem sido um privilégio. Essa semana é muito, mas muito especial. E Deus tem falado, pelo menos ao meu coração, profundamente, como diz o meu esposo e um baiano lá de Itabuna. Deus tem falado rasgado. Está rasgando o verbo aí, E eu disse, sim, Senhor, estou entendendo, meu Pai, tem misericórdia dessa pecadora.
falando rasgado, mas eu também desejo que Deus esteja falando ao seu coração. Deus tem trazido lições preciosas com a história da viúva pobre. E não é por acaso. Queridos, não existe nada por acaso na Bíblia. Tudo está porque Deus escolheu para estar. Tem coisas boas, coisas maravilhosas que você lê e diz assim, ai, que texto maravilhoso, a gente gostaria, às vezes, que a Bíblia fosse só de coisas lindas, né? Falar só coisas lindas para a gente. Mas também existem coisas muito fortes que Deus fala a gente, que a gente diz assim, ai, Senhor, essa doeu. Essa doeu. E João, depois que João se tornou discípulo do amor, lá nas cartas dele, que ele diz assim, olha como eles começam, filhinhos, mas depois ele dá, taca a vara na gente assim que vocês... Mas ele começa, filhinhos, para amaciar o que vem depois, para a gente poder ficar assim, pelo menos, menos preocupados, né? Menos ansiosos. Mas, meus amados, boa noite a todos. Louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês. Eu sei que vocês fizeram uma escolha nessa noite e fizeram a melhor escolha. Que a gente via a casa de Deus, a gente via aprender do nosso Deus. É um privilégio adorar a Deus. É um privilégio. As pessoas podem dizer, não, mas eu adoro na minha casa. Não é a mesma coisa. Na casa a gente tem tanta distração. A nossa atenção não está focada em Deus. Passa uma coisa, você se levanta, para aí, Senhor, que eu vou bem ali. Espera aí, Senhor, é tudo cortado, picado. Não é jamais será a mesma coisa. E eu louvei a Deus quando a igreja começou a se reunir presencialmente. Porque estar na casa de Deus, realmente, como Davi diz, mais vale um dia na tua casa do que 1000 longe de ti. É de fato, é isso realmente o que Davi quis dizer, e a gente tem que desfrutar desse privilégio. Não sabemos quanto tempo vamos poder estar aqui na casa de Deus, porque a vida é um sopro, como diz a Bíblia, é um sopro. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, o convite que Ele nos faz diariamente. O Cícero, ele fez aqui 2 pedidos, pediu que a igreja orasse, e eu gostaria de reforçar por esses 2 motivos de oração. São os motivos que nós estamos orando todos os dias nas nossas devoções pessoais, e também a igreja está orando por isso, gostaria que colocasse aí, que é o nosso primeiro encontro de casais aqui do Icaraí. Nós temos grandes desafios nessa igreja, desafios imensos, e um dos desafios é trazer como chegar ao coração dessa gente. Por onde é que nós vamos entrar? Claro que Deus sabe, e Deus vai nos usar. E existe algo poderoso que a gente tem trabalhado, que é encontros de casais, que se chama RCC, Renovação de Casais com Cristo. Esse encontro de casais, queridos, ele não é só para adventista. É para não adventistas, porque lá nós não vamos falar de igreja. Nós vamos apresentar Jesus como a solução para o seu casamento. Levem Jesus que o casamento vai mudar. E Deus tem falado que esse é um caminho. Então, se você conhece algum casal que mora aqui nessa região, convide. Tem um custo, certo? O valor é de R$200. O encontro vai ser aqui mesmo na igreja. Está vindo uma equipe de Belo Horizonte para nos apoiar, porque a gente não faz só. Para 20 casais que serão inscritos, 20 casais, precisamos de 20 casais trabalhando. Vocês imaginam? Então, está vindo esse grupo de Belo Horizonte para nos apoiar e a gente fazer esse lindo encontro aqui na igreja do Icaraí. Orem para que Deus escolha cada casal. Traga os casais, para quando a gente olhar para eles, assim, esse foi escolhido por Deus. Pelas nossas orações, nós estamos pedindo, Senhor, escolha os casais que virão para esse encontro, porque o nosso foco são os não adventistas. Não vai ser 100%, porque alguns adventistas vão trazer os não adventistas, os que não participaram do encontro, porque só faz o encontro, só participa do encontro quem nunca assistiu. Se você já assistiu, você trabalha
para outras pessoas, mas não assiste de novo. Segundo motivo, meus amados, é a questão da reforma do nosso templo. Nós apresentamos aqui o projeto que foi feito. Por enquanto é projeto, mas eu já olho com os olhos da fé. Eu já vejo essa igreja aqui brilhando ali na frente, igual um farol. Chama todo mundo passando, virando o pescoço assim, olhando. Que é isso? Que igreja é essa? E querendo entrar. E aqui nós vamos amar essas pessoas para que elas conheçam a igreja do Caraí. Isso aqui é a entrada do prédio, do condomínio, certo? Ali é a garagem e aqui a nossa igreja. Mas vai ser uma reforma total da frente, porque reformar só no meio, o lado fica feio. Então, vai ser tudo aqui reformado. Olha que maravilha. Querem ver dentro? Como é que vai ficar dentro? Olha aí. Amém? Essa é a nossa igreja, que eu já digo que é, porque vai ser assim pela glória de Deus. Olha aqui. Pela graça de Deus, Deus vai prover todos os recursos, todos os meios. Já botaram um pregador ali, levando a mensagem. Só que tudo tem um custo, tudo tem um custo. E o orçamento que foi feito lá pelo arquiteto, pelo engenheiro, pode passar aí o custo que nós vimos aqui, vai custar mais de R$400 mil a construção, a reforma da nossa igreja. Você pode dizer, é demais, é demais. Quanto será que custou o templo que Davi preparou tudo para Salomão construir? Tudo do bom e do melhor. Era ouro, tinha ouro lá. A melhor madeira que existia. Então, queridos, o orçamento foi orçado em mais de R$400 mil. E a gente está pensando, vamos levar para os R$500 mil. Mas de onde está esse dinheiro? Está nas mãos de algum irmão, de algum doador, está nas mãos dos canais de bênçãos que Deus tem para essa igreja, para a sua igreja. E ontem eu lancei um desafio para a igreja. Eu pedi a ajuda da igreja. Nós vamos entregar, a partir de amanhã, um envelope. Mas como é que vai ser feito? A ideia é o seguinte, você pelo menos conhece alguém que pode doar alguma coisa. Se você não pode, você pedir a alguém, é você arrecadar recursos para você apresentar como oferta na igreja. E aí, para que serve esse envelope e esse papelzinho que sábado nós iremos recolher, iremos consagrar a Deus? Porque nós queremos que você, dentro desse envelope, nesse cartãozinho, você coloque assim, bom, eu conheço umas pessoas, acho que dá para eu arrecadar R$200. Aí você coloca assim, digamos, Luci, R$200, que é o que eu estou me responsabilizando para orar, pedir a Deus, Senhor, coloca esse doador no meu caminho, que eu quero trazer os recursos. Pode ser mais de um, ou dois, ou três, contanto que você possa alcançar isso. Vocês acham que isso é possível? Meus queridos, de quem é o dinheiro? De quem são os recursos? São de Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. Só que Deus, Ele não vai mandar uma enxurrada de dinheiro para nós. Se eu mando dinheiro e o dinheiro vai aparecer da noite para o dia. Deus usa os seus filhos. Aqueles que têm o coração dadivoso, generoso, Ele usa, são os canais de bênção. Deus tem nos abençoado, querido. Não é para a gente viver no nosso bel prazer, mas para a gente abençoar a outros. Para a gente abençoar a igreja. A gente tem que passar a bênção. Porque quando a bênção fica retida, isso faz um grande mal. E ontem nós estudamos que os ricos que iam lá ao templo, eles davam do que sobrava. E esse sobrava, Jesus usou num sentido negativo, porque já era algo supérfluo, já não tinha valor para eles. E oferta tem que ter importância para nós. Tem que faltar para nós, fazer falta para a gente. Então, a gente tem que dar daquilo, por gratidão, por muito amor ao Senhor, nós trazemos uma oferta. Então, a igreja vai se comprometer.
cada um aqui ver como vai conseguir. Você pode botar a sua oferta também e ver como arrecadar recursos para que a gente possa depois ver, somar aqui e dizer, pronto, agora nós vamos correr atrás desses outros aqui. Vocês lembram, no dia 13 de março, nós nos congregamos pela primeira vez aqui, primeiro culto de inauguração da Igreja Adventista. Foi um culto maravilhoso. Estava a associação toda por aqui. Foi maravilhoso esse dia. Mas o que nós tínhamos antes, Anderson? A gente tinha o quê? Nós não tínhamos nada, nem microfone, não tínhamos TV, não tínhamos câmera, não tínhamos bancos nenhum, não tínhamos nada, querido, nada, nada, nada. E quem foi que enviou tudo isso? O Senhor. E de que forma? Nós começamos a pedir. O meu esposo ligou para amigo, acho que esgotou todos os amigos dele. Tudo que tinha de amigo, que ele via que tinha recurso, ele pedia. Ele pedia, e ele pedia. E, querido, foi levantado nessa igreja mais de 60 mil reais para poder nós termos o que nós temos hoje. Para a honra e glória do nosso Deus. 75, olha aí. Então, nós vamos precisar só de um pouco mais agora. O que é esse? O que é isso para Deus? Não é nada, querido. Deus está nos provando. Deus está vendo. Vocês confiam em mim? Peçam. Eu vou abrir os caminhos. Eu vou colocar pessoas no caminho de vocês para ofertarem para a igreja. E nós vamos ver esse templo maravilhoso, vamos nos congregar lá embaixo, vamos chamar as pessoas para estarem num templo que é digno do nosso Senhor. Amém. A Ele toda honra e toda glória. Então, vamos levar isso em oração a Deus. Amanhã nós vamos estar apresentando esses envelopes para vocês, com esse papelzinho. Ore a Deus, já disse, Senhor, monte as pessoas, quanto que eu devo buscar? Qual vai ser meu alvo? E Deus vai dar um alvo para vocês e vai colocar as pessoas no seu caminho. E talvez vai surpreender você, você vai trazer muito mais do que você esperava. Porque esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que nos atende abundantemente. Ele nos dá, além do que pedimos ou pensamos. E com esse pensamento, vamos falar com Ele. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus para abrir a sua palavra e colocar esses pedidos no seu altar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor nos salvou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer que a gente esteja perto do Senhor. Dá essa necessidade a nós de buscar estar sempre perto do Senhor, buscar sempre a Tua presença, para que possamos estar aprendendo, para que possamos estar recebendo de Ti, Senhor, todas as instruções que nós necessitamos para parecermos contigo. Pai amado, nós estamos falando aqui do encontro de casais e queremos Te suplicar que o Senhor, Pai amado, coloque todos os casais que precisam estar aqui, para que nós possamos levar a Ti a essas pessoas, para que elas entendam que um casamento sem Jesus é um casamento fadado ao fracasso. Então, Senhor amado, usa nós como Igreja do Icaraí para levar essa verdade, para levar esse ensinamento que nós precisamos de Ti. Quero Te pedir também, ó Pai amado, o Senhor que é o Senhor de tudo, o Senhor que é o dono da prata e do ouro, o Senhor que tem todos os recursos do universo para nos abençoar, abençoar cada irmão que vai levar esse envelope, que vai tomar uma decisão, que vai estabelecer um alvo para si, para alcançar esse alvo, para empregar, Senhor, na reforma desse templo. Senhor, queremos apresentar o melhor para Ti. Eu imagino o primeiro templo, como ele foi construído. O segundo templo tinha a Tua presença e Jesus disse que não tinha a beleza do primeiro templo, mas que era a glória do Senhor estava ali, porque Jesus estava ali presente naquele lugar.
Pai amado, nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesse projeto. Não queremos fazer sozinhos. Queremos apresentar todos os amigos, as pessoas que conhecemos a Ti. E que o Senhor toque os corações deles, como o Senhor tocou ontem, quando nós estudamos a história da viúva lá de Sarepta. O Senhor já havia impressionado o coração dela para que ela recebesse Elias e alimentasse Elias. Que o Senhor possa também impressionar todos os corações de todas as pessoas que serão visitadas, para que elas se sintam impressionadas por Ti, para ofertar para a construção do Teu templo, para a glória do Teu santo nome. Agora vamos abrir a Tua palavra, Senhor. Te suplicamos que, de semelhante forma, abra o nosso coração. Queremos escutar a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Temos aprendido tanto, Senhor, mas queremos aprender mais. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Todos os dias nós temos dito, nós estamos estudando a história da viúva pobre. Hoje nós vamos ler outro texto. Nós já vimos, não é que esgotaram, né, os ensinamentos de Jesus com relação a ela, mas nós vamos fazer um link entre ela e outros textos também. Hoje nós vamos ver, queridos, a história de um povo, de uma igreja, de igrejas, de um grupo de igrejas, e a atitude desses irmãos dessa igreja ao dar ao Senhor. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta, né, de Paulo, a Epístola de Coríntios, capítulo 8, verso 1 até o verso 5. Nós vamos ler 5 versículos, certo? 1 até o 5. Capítulo 8, 2 Coríntios, 1 ao 5. Eu já vou adiantando aqui. Diz assim, Paulo falando, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia. Isso ele não estava falando para os irmãos da Macedônia, estava falando para nós. Está falando para você e para mim essa noite. Imagine Paulo escrevendo, a carta chegou a nós e você abre e diz assim, também, Regina, também, Luci, também. Ele está falando para cada um de nós. Eu vos faço conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ele diz, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Ou seja, além da capacidade, das limitações dele, eles deram voluntariamente. Dentro e acima do que eles podiam. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Já já nós vamos conhecer esse povo. Mas eu pergunto a vocês, existe um hino no nosso inário, no inário adventista, existe um hino com uma letra que eu vou dizer aqui, um pouquinho dessa letra, e eu quero saber se vocês sabem que hino é esse. Se você já cantou esse hino alguma vez na sua vida. E sobre esse hino nós vamos começar a falar. Vê se vocês identificam essa palavra. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Quem sabe que hino é esse? Amém, amém. Agora eu pergunto, vocês sabem a história do autor desse hino? Não sabem, não? Pois vamos contar.
como foi que esse homem escreveu esse hino? Como ele chegou a escrever? Porque para escrever uma letra tão profunda, ele teve uma experiência muito profunda com Deus. O nome dele é Judson Van Deventer, certo? Judson Van Deventer. Ele nasceu em 1855, bote tempo, né? E ele foi criado em um lar cristão. Não adventista, mas um lar cristão. Aos 17 anos, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele entrou para a faculdade e formou-se em artes. E teve uma carreira esplendorosa, bem-sucedida na área das artes. E ele, na sua carreira, ele começou a viajar pela Europa, visitando os museus que existiam, famosos, para poder conhecer mais. Só que ele tinha também um grande potencial, que era a música. Ele era muito talentoso. Alguém aqui toca algum instrumento? Tem alguém que toca alguma coisa? A Estézinha, toca, Esté. Ó, tá ali. Ele toca um instrumento. Você toca o quê, meu lindo? Piano. Pois você sabe quantos instrumentos esse irmão, esse Judson, tocava? 13 instrumentos o homem tocava. 13 instrumentos. E tocava bem. O homem era bom também. Mas não era isso que ele queria ser. Tocava, porque já fazia parte da arte, mas ele queria outro tipo de arte. Então, a vida dele toda foi dedicada a isso. Às artes. E ele sonhava ser um grande artista. Era o grande desejo dele, certo? E nunca passou pela cabeça dele servir a Deus de tempo integral. Só servir a Deus. Nunca passou pela mente dele. E o sonho dele era esse. Eu vou perseguir isso para eu poder alcançar ser um artista. Só que depois que ele se formou na faculdade, voltando, quando ele se formou, ele foi fazer um curso de desenho e pintura. O homem gostava de muita coisa. Foi fazer desenho e pintura. E lá, com esse professor, era um professor alemão que ele tinha, ele se sentiu incomodado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começou a falar com ele para que ele desistisse da carreira dele e servisse a Deus em tempo integral. E ele disse, não. E ficou, guardou aquilo na mente, mas não cedeu aos apelos divinos. Então, com o passar do tempo, certo? Isso passaram 5 anos, o Espírito Santo, tocando o coração dele, importunando a ele. E depois de 5 anos, queridos, ele finalmente, ele disse assim, ele entregou, com as palavras dele, entreguei meu tudo a Deus. Foi então que um dia novo surgiu na vida dele. A vida dele tomou outro rumo totalmente diferente. E ele escreveu o hino, Tudo Entregarei, em memória da época em que ele lutava com Deus, em que ele resistia aos apelos divinos. E ele, então, lembrou que ele tinha que se render completamente para, então, servir a Deus em tempo integral. Esse homem, em 1896, ele tomou a decisão de abandonar tudo, com 31 anos de idade. Abandonar tudo e se tornar um evangelista em tempo integral. E ele foi trabalhar na Inglaterra, trabalhou também nos Estados Unidos, e foi um homem usado poderosamente por Deus. Por que ele foi usado? Por Deus, porque ele entregou tudo nas mãos de Deus. Queridos, a Bíblia está repleta, o mundo cristão está repleto de histórias. A gente conhece pelo menos alguma história de alguém que entregou tudo por Deus. Nós vimos ontem a história de Pavel, ele contando lá na Polônia como é que criou a família dele, conduziu, acostumado a entregar tudo para Deus. Que ele recebeu, ele disse assim, nós vamos viver com o mínimo, e o máximo é para Deus. E então,
quando ele recebeu um recurso equivalente a 25 mil dólares. E aí, quando ele chegou em casa, mostrou à esposa, e ela disse assim, e aí, como é que nós vamos fazer? Ele disse, é tudo para Deus. E ela disse, mas nós estamos precisando de alguma coisa. Aí, tomaram a decisão. 10% vai ser para nós e o resto para Deus. E assim ele fez, e os filhos também cresceram dentro desse espírito de entregar mais para Deus e viver com menos. São histórias. E nós vimos, querido, o exemplo da viúva pobre. Nós vimos que ela entregou tudo, 2 moedas. Nós vimos ontem que ela era pobre. Quando Jesus disse, ela é pobre, diz que ela estava num estado assim, de alguém que dependia dos outros para se manter. Mas ela não pensou 2 vezes, entrego ou não entrego? Em casa eu não tenho comida, o que eu faço? Ela entregou tudo para Deus, tomou a melhor decisão, fez a melhor escolha. E eu tenho certeza que Deus não decepcionou essa mulher. Eu tenho certeza que quando chegou em casa, essa mulher viu a fé dela, que foi provada, viu a fé dela abençoada, viu que Deus proveu para ela o que ela necessitava. Então, meus amados, a mulher ela tomou a decisão certa. Abraão, nós vimos ontem, Deus pediu tudo. Dê-me Isaque. E Abraão levou Isaque. Ele não questionou a Deus e deu tudo para Deus. Mas o maior exemplo que nós temos, o maior modelo de quem dá tudo, é o nosso Pai. É o nosso Deus. Nosso Pai deu tudo. Deu o seu único filho, o seu filho amado, para vir a este mundo, para dar a vida por mim e por você. Ele deu tudo. Mas, infelizmente, a Bíblia também apresenta pessoas que resistiram, que se negaram a entregar tudo a Deus. Nós sabemos da história de Caim. Nós sabemos da história de Balaão. Nós sabemos da história de Sansão. E se a gente for falar isso, a gente vai achar mais gente que se negou a dar do que a dar. Porque, querido, nós temos uma natureza egoísta. Uma natureza egocêntrica, voltada para nós. E para eu chegar à conclusão de que eu preciso entregar tudo, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer esse Deus que deu tudo por mim. E me render a Ele completamente. E Paulo, quando ele fala, me lembrando de outro nome aqui, Ananias e Safira. Vocês conhecem a história deles. Eles iam dar tudo, mas depois retiveram. E perderam a vida. Então, meus amados, Paulo, ele fala desses irmãos lá da Macedônia. Eram cristãos, existiam várias igrejas lá na Macedônia. E assim como o exemplo da viúva, esses irmãos também deram tudo. Eles deram tudo que ele possuía, porque Paulo menciona que eles eram pobres. Ele fala lá, aqui no verso 2, ele diz assim, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Profunda pobreza. Não era pouca pobreza, não, era grande. E Paulo fala dessas pessoas que entregaram todos os seus recursos. Mas para quê? Para abençoar outros. Porque Paulo, na viagem dele, ele estava recolhendo recursos das igrejas para levar para os outros campos, para pessoas que estavam necessitando. E esses irmãos, eles fizeram essa entrega, eles deram tudo que eles tinham, mas em resposta, porque Paulo fala também, em resposta a uma entrega que havia sido feita antes. Eles haviam se entregado ao Senhor. No verso 5, ele diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, vocês nos surpreenderam. Eles deram abundantemente, mas deram a si mesmos.
mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Queridos, nós nunca vamos estar dispostos a entregar tudo se antes não tivermos feito uma entrega completa a Deus. Se eu tenho reservas na minha vida, que eu não entrego ao governo de Deus, que eu não rendo ao Senhor, eu nunca vou estar disposta a entregar outras coisas a Deus. Não vou estar disposta a entregar. Então, Paulo, ele diz assim, apesar da angústia dele, apesar da situação dele, porque esse povo, eles, depois que aceitaram ao Senhor, eles foram viver no ostracismo. Porque na Grécia, eles abandonaram uma religião pagã. Então, aquele povo, ele foi assim, deixado à margem, e eles não podiam mais participar da comunidade, de tudo que eles faziam. Eles tiveram que se virar sozinhos entre eles, para manterem-se, porque eles estavam relegados ao ostracismo, à indiferença dos demais. Mas tudo por quê? Porque aceitaram a Jesus. Porque decidiram servir a Jesus. E Paulo, ele fica encantado. Ele fica encantado com esse povo. E Paulo ressalta também, queridos, que dessa pobreza deles, que eles deram além do que eles podiam dar, né? Mas ele fala também, queridos, além de tudo isso, existem dois pontos, um ponto que ele menciona. Eles chegaram a rogar. Você imagina uma pessoa... vocês viram essa história aqui, não viram? A história das ofertas. Um vendedor de picolé que viu a situação que aconteceu em Manaus, um incêndio muito grande, muitas famílias desamparadas, centenas de famílias desamparadas, a ADRA, a igreja lá participando com colchões, com tudo, para essas pessoas. E esse vendedor de picolé, que era o ganha-pão dele, o sustento dele, ele pegou o carrinho dele, todos os picolés que tinha, ele distribuiu para as pessoas que estavam ali esperando o alimento. Isso é impressionante. Somente Deus movendo o nosso coração para a gente fazer tal coisa. E Paulo diz que esses irmãos, eles chegaram a rogar a Paulo. Paulo, por favor, nos deixe participar. Nós queremos abençoar outros. Só que Paulo diz que eles eram pobres, profundamente pobres. Como entender isso? É um milagre, queridos. Paulo diz, isso é um milagre. Como pessoas profundamente pobres pode rogar para que eu possa ajudar outros que estão mais necessitados do que eles. E qual era o segredo desses homens? Qual o segredo dessa igreja, desses irmãos? Será que existia algum segredo, queridos? Vocês acham que existia algo por trás? Algum segredo? Não existia segredo, não, queridos. Não existia nenhum segredo, porque na causa de Deus, querido, todos nós podemos viver uma vida de generosidade, uma vida vencendo o egoísmo que está dentro de nós. Por isso que Deus deixou, querido, os métodos dele para que a gente entregasse, para que a gente se doasse. Ele deixou como modelo o dízimo, as ofertas, para que a gente não se voltasse para nós mesmos, mas para aqueles, para a igreja, para a obra dele. Porque senão nós vamos morrer como nós estamos. Nós precisamos entender que existe mais coisa lá fora do que eu. A obra de Deus, Deus está nos desafiando a cada dia a avançar. Nós vimos ontem que Deus pede tudo. Deus não está pedindo 10%, porque Ele quer testar a gente. Ele quer nos testar. Até onde vai a sua generosidade? É só até aqui? Não, Senhor, eu já dei, isso aí já foi demais. Chegou o meu limite. Não há limite para o poder de Deus, queridos.
Deus nos dá bênçãos todos os dias. Deus nos abençoa abundantemente todos os dias. Desde que abrimos os nossos olhos, nós recebemos bênçãos de Deus. Se fôssemos enumerar as bênçãos desse dia, nós íamos passar aqui ouvindo os irmãos e contando, e contando, e contando. Mas nós somos tão egoístas que esquecemos e achamos que merecemos. Nós não merecemos nada. Não merecemos nada. E Paulo, querido, ele apresenta 2 aspectos da generosidade desse povo. No texto, ele apresenta 2 aspectos. No verso 1, ele apresenta o primeiro aspecto. Também, irmãos, falando a nós, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. A graça de Deus foi dada àquela igreja, uma graça abundante àquela igreja. Mas eu pergunto, a graça de Deus foi dada só àquele povo? A graça de Deus não nos alcançou também? A graça de Deus foi derramada sobre nós quando Jesus veio a esse mundo. Quando Jesus se manifestou, que concedeu a nós perdão para os nossos pecados, que nos concede a vida eterna se o aceitarmos como Senhor e Salvador da nossa vida. A graça abundante de Deus que está no meio de nós, todo o tempo sendo concedida a nós, queridos, até que se feche a porta da graça. Mas ainda existe graça. A graça de Deus. Aqueles homens, eles ficaram tão maravilhados com o que Deus havia feito na vida dele, ao se deparar com a cruz, a história da cruz, porque eles não presenciaram. Foi contada para eles. Contado que Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo. Ele sofreu, ele viveu como homem, ele sofreu mais do que qualquer ser humano. E isso impressionou tanto o coração deles, que eles disseram, nós temos que fazer alguma coisa. E isso é o espírito do cristão, querido, que entende a graça de Deus. Porque nós não merecemos, nós não merecemos. É graça, é graça. E uma graça ilimitada. Não limite a graça de Deus na sua vida. E eles disseram, nós temos que dar tudo de nós em resposta ao tudo de Deus. Esse é o espírito de mordomia. Esse deve ser o espírito do mordomo de Deus. Dar tudo de si em resposta a tudo de Deus. Porque Deus deu tudo. Querido, Ellen White diz que a gente tem que contemplar Cristo todos os dias. Todos os dias. Pare e contemple. E veja o que Jesus... Vá ao Getsemane. Veja a vida que Jesus viveu. Veja, imagine os cravos sendo pregados nas mãos de Jesus e nos seus pés. Imagine tudo isso. Ela diz, nós temos que contemplar a cruz. Porque senão nós vamos ficar indiferentes a ela. Ela não vai tocar mais o nosso coração. E esses irmãos, eles sentiram constrangido por tamanho amor, por tamanha graça, que eles deram tudo para ajudar essas pessoas, os irmãos dos outros campos. E Paulo diz também, o segundo aspecto, que eles deram a si mesmo primeiro ao Senhor, como nós vimos no verso 5. Eles surpreenderam, diz aqui, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Se deram primeiramente ao Senhor. Essa é a razão. Eu não posso fazer uma outra entrega se primeiro eu não me entrego a Deus. Eu tenho que me entregar completamente a Ele, sem reservas. Ontem eu estava falando aqui, por que nós temos tanta... hesitamos tanto nos entregar completamente a Deus? Porque a gente tem medo de perder o controle. Não é essa a doença que está tomando conta das mentes das pessoas, a ansiedade? E qual é o problema do ansioso? Não ter
o controle. Ele já está pensando amanhã. Como é que eu vou fazer para controlar? Ele quer controlar tudo. E como ele tem medo de perder o controle, ele fica ansioso. Ele antecipa tudo para si. E sofre com isso. E faz sofrer as pessoas que estão ao seu redor. Porque não conhece a Deus. Não se rende a Deus. Queridos, nós não podemos permitir que isso passe conosco. É Deus. Nós parece que estamos lutando com Deus, Deus pedindo o controle de tudo, e nós lutando com Deus, achando que Ele não é digno de ter o controle da nossa vida. E Deus só vai poder fazer tudo o que Ele anseia, tudo o que Ele deseja na minha e na sua vida, se nós entregarmos tudo a Ele. Senão nós nunca vamos experimentar o poder de Deus, a plenitude de Deus na nossa vida. Nós não vamos saber nem o que é isso, se nós não nos rendermos, nos entregarmos totalmente a Ele. E a pergunta é, queridos, qual é o nosso tudo que ainda não foi entregue a Deus? O que você tem retido? Tem uma historinha de um menino que ele tinha uma moedinha que ele ganhou, e ele pegou essa moedinha, foi inventar de colocar dentro de um vaso da boca comprida, do pescoço grande, e meteu a moedinha. E aí ele quis tirar e meteu a mão dentro do vaso. E para tirar, com a mãozinha fechada, a mão não saía mais. Não tinha como sair. E ele ficou desesperado, chorando, porque não conseguia tirar a moedinha dele lá de dentro. E o pai chegou e disse, meu filho, o que está acontecendo? Papai, eu não consigo tirar a minha mão. Ele disse, mas, meu filho, por que você não consegue tirar a sua mão? O que você tem na sua mão? Eu tenho a minha moeda. Pois solte a moeda. Ele disse, não, papai, não posso soltar a moeda. Solte que eu dou 2 para você. Aí ele abriu a mão e saiu a mão do frasco. Querido, o que nós estamos retendo? O que nós estamos segurando? Deus tem bênçãos maiores para nós. Deus quer, eu amo esse, Deus é poderoso para fazer abundantemente muito mais. Deus quer te surpreender. Mas você tem que soltar a moeda, senão você não vai ser surpreendido jamais por Deus. Nós temos que aceitar os desafios de Deus para a nossa vida, porque quando Deus te chama, Ele tem algo grande para você. Mas Ele quer você saber se você está disposto. Está disposto a entregar tudo? Está disposto a abandonar esse passo? Está disposto? Pois venha viver uma experiência diferente comigo. E nós não temos experimentado isso na nossa vida, porque nós estamos segurando a moedinha, nós queremos ter o controle, nós queremos ter o domínio, e nós temos medo, pavor de perder o controle. E lutamos com Deus, porque achamos que Deus parece que não tem o poder de cuidar da minha vida. E se faltar isso? E se faltar aquilo? E se eu perder o meu emprego? E se? Mas nós temos um Deus que nunca nos desampara. Só que, para eu entregar tudo, a gente tem que ter em mente que Deus pede tudo. Para que eu faça uma entrega a Deus, uma entrega completa, eu tenho que saber que Deus pede tudo de mim. Tudo de mim. Não somos obrigados. A viúva não era obrigada. Ela podia ter ficado com a moedinha em casa e levado outra. Mas ela sabia que estaria sendo desonesta com Deus, porque ela já havia proposto no coração dela. Ela podia chegar lá e dizer, Senhor, mudei de ideia. Eu mudei de ideia, vamos conversar aqui, eu vou lhe dar só uma. Para eu comprar um pãozinho depois. Mas ela tomou a decisão certa. Os macedônios também tomaram a decisão correta. Deram da pobreza deles, deram abundantemente, que surpreendeu a Paulo, mas deram com alegria. Porque aqui o texto diz que eles abundavam, querido. Você imagina o que é isso? Diz assim, que da sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade.
porque, cadê onde é que fala bem aqui que eles... porque segundo o seu poder e acima do seu poder deram voluntariamente. Eles deram com alegria. Paulo não coagiu para que eles dessem, eles rogaram para poder dar, deram com alegria. Por isso que naquele dia no templo, Jesus só observava. Os ricos davam do que sobrava, do que sobejava. E ela deu tudo o que ela tinha. E o destaque foi para aquela mulher. Queridos, C.S. Lewis é um escritor. Os livros dele são maravilhosos. Quem já leu o livro de a história de David Livingstone, é mencionado esse personagem aqui. E aí ele diz assim, Cristo diz, em um dos seus livros, ele diz assim, Cristo diz, dê-me tudo. Aí você, eu não quero um tanto do seu tempo. Jesus dizendo, eu não quero um tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Para matar o nosso ego. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos. Todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. Amém, queridos? É o que Deus pede. Porque a única maneira de não sermos mais o que nós somos é entregando tudo a Deus. Deus quer fazer uma obra completa na nossa vida. E nós vimos ontem Ellen White falando. Sem uma entrega completa, nós nunca seremos restaurados à imagem e semelhança de Deus. Se não houver uma entrega completa. Nunca, e se eu nunca vou ser restaurado, eu não vou ver a face do meu Pai. Eu não vou ver a Deus. Porque não fui restaurado, estou manchada, vou continuar manchada. E essa obra tem que ser feita aqui, que não vai ter uma obra de contínuo. A obra tem que ser feita aqui, queridos. No céu não vamos ter uma segunda, terceira chance, não. Todas as chances que nós temos estão aqui, nesse momento, nesse tempo de graça, para que a gente possa permitir que Deus faça a obra que Ele deseja fazer na minha vida. Deus quer derramar o seu poder em você. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer fazer a obra em você e nas pessoas que estiverem depois de você, com quem você tiver contato. Porque elas vão ver através de você, vão ver a Cristo. E vão desejar o que você tem. Mas, para isso, nós precisamos fazer uma entrega. Existiu um homem que ele já faleceu, em 2003. O nome dele era um dos líderes da cruzada estudantil. O nome dele era Bill, como era o nome do homem aqui? Bill Bright. Esse homem ele fundou uma cruzada, chamava Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Então, ao redor do mundo todo, era um grupo que estava dedicado em pregar o Evangelho e levar o Evangelho. Então, existia um material que eles produziram, que foi um panfleto, intitulado As 4 Leis Espirituais. E eles produziram um filme também, Jesus Cristo. É um filme mais antigo, eu já assisti esse filme também. O filme Jesus Cristo. Esse filme foi visto por mais de 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E, segundo ele, mais de 150 milhões de pessoas aceitaram a Cristo por meio desses recursos, por meio desse material que ele levou para as pessoas. E, uma vez, uma pessoa chegou para ele e perguntou, Bill, por que Deus te abençoa tanto? Por que Deus te abençoa tanto? Sabe o que ele respondeu? Quando jovem, não foi adulto que ele chegou a essa conclusão. Quando jovem,
eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente redigi o contrato e assinei meu nome por completo embaixo. No contrato eu dizia: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Amém? Você já redigiu um contrato desse ao Senhor? Deste dia em diante, sou um escravo. O escravo tinha vontade própria, queridos? A vontade do escravo era a vontade do seu senhor. Ele estava para servir ao seu senhor. E ele escolheu ser escravo de Jesus. Isso quer dizer, ele se rendeu completamente, ele se entregou completamente, entregou tudo nas mãos do Senhor. Por isso que quem fez essa pergunta foi o autor do livro Uma Vida com Propósito. Ele perguntou para ele: qual o segredo? Me diz qual é o segredo. Ele disse: desde jovem, eu tomei uma decisão na minha vida de entregar tudo a Deus. Queridos, isso para nós é algo que deve nos fazer refletir. Refletir na nossa vida. Qual é o meu tudo? O que falta entregar a Deus? Eu ainda tenho o controle do tempo? Eu ainda estou controlando o tempo? E dando ao Senhor só o mínimo do meu tempo, o resto eu controlo e eu governo. Eu estou no controle, o meu tudo será que é o meu corpo? Tenho feito de uso de coisas que não agradam a Deus. Tenho colocado no meu corpo coisas que trazem tristeza para Deus. Tenho me alimentado de coisas que envergonham o nome de Deus. Qual é o meu tudo? São os meus talentos que eu ainda não rendi totalmente a Deus? Eu uso para Deus e uso para o mundo? Qual é o meu tudo? São os meus recursos? Tem sido o meu tesouro os meus recursos? Porque a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Tenho simplesmente levado o mínimo para cumprir requisito? Qual é o meu tudo? Queridos, nessa semana Deus está nos chamando a tomar decisões. Albert Einstein, ele disse o seguinte, olha que frase. Ele diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como é que eu faço? Sempre as mesmas coisas, quero coisas grandes. Como é que eu faço? O mínimo para Deus, eu quero que Ele me dê coisas grandes. Que Ele abençoe abundantemente. Se eu quero que Deus haja de maneira diferente na minha vida, eu tenho que também fazer coisas diferentes para Ele. Esta semana é uma oportunidade de fazer coisas diferentes. Sair da minha casa e vir à igreja. Nós estamos desde sábado aqui. Buscando a Deus. Escutando o que Ele está dizendo para nós. Fazer coisas diferentes para Deus. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu entrego tudo. E nós vamos ter a oportunidade, queridos. Vocês vão receber aquele cartãozinho que recebem todo dia. E você vai perguntar a Deus: Senhor, o Espírito Santo me ilumina. O Senhor que vê todas as coisas que sondam os nossos corações. Eu quero colocar aqui, pode passar o slide aí, Giovana, por favor, Júlia. Não, é do outro. Só está esse daí, pronto, pode deixar. Então, você vai colocar, você vai dizer assim: meu tudo é, certo? Senhor, meu tudo é. E você vai ver como é que está a sua vida. O que tem ficado sobre o seu governo e o que você tem entregado a Deus. Se é o seu tempo, se você não tem tido tempo para Deus, se você não tem priorizado a sua comunhão, não tem priorizado
as atividades de Deus. Não tem prioridade. O tempo você dá o mínimo para Deus e o máximo para você. Se o seu tudo é o tempo, coloque aí o seu tudo. É o seu corpo, são os seus talentos. Você sabe, você se conhece. Você sabe o que não rendeu ainda a Deus. Apresente ao Senhor. Nós não vamos pedir para vocês colocarem aqui na frente, para depois a gente ler. Ai, está aqui, ó, fulano. Não, você vai apresentar a Deus. Coloque nesse papel e diga, Senhor, eu apresento isso aqui a Ti. A partir de hoje, como esse jovem disse aqui, eu sou um escravo do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego isso inteiramente nas Tuas mãos. Porque só Deus tem o poder de reordenar a nossa vida. Colocar as coisas no verdadeiro lugar. Nos ajudar a priorizar o que tem que ser prioridade na nossa vida. E nós vamos dar esse tempo, 3 minutinhos para você. Para você escrever, Senhor, meu tudo é. E depois você apresenta a Deus. E nós vamos depois ficarmos em pé e cantar o hino final. Nós vamos agora nos colocar em pé. E nós vamos cantar um hino. Vocês imaginam qual é o hino que nós vamos cantar? Tudo entregarei. Esse hino me faz voltar no tempo. Foi o hino que eu escolhi para o meu batismo. Um dia eu conto meu testemunho para vocês. Uma vigília. Um dia eu conto para vocês como
o diabo me prendeu no assento da igreja e eu não consegui me levantar para Deus. Mas Jesus me libertou. Tudo entregarei. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Lembrem da história desse jovem que escreveu esse hino, a luta que ele teve, mas Jesus venceu e ele se entregou completamente. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. William Booth foi fundador do Exército da Salvação e ele disse a seguinte frase: a grandeza do poder de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Amém. Será que estamos limitando o poder de Deus sobre nós? À medida que nós nos entregarmos, na medida que nós nos entregarmos, será o poder de Deus para nós. Amém. Deus quer nos dar a plenitude do seu poder. Naquele tempo, Jesus disse assim, que nos nossos tempos, nos nossos dias, coisas maiores nós faríamos do que foi feito no tempo dele. E por que não fazemos? Porque estamos recebendo apenas na medida da nossa entrega. Que possamos entregar tudo. Não tenha medo, que nós vamos desfrutar da plenitude de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por tua palavra. Muito obrigada pelo exemplo dos nossos irmãos macedônios. Lá no céu, nós queremos conhecê-los. Porque da pobreza deles, eles deram. Senhor, e às vezes nós temos em abundância e não estamos querendo dar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos, tem misericórdia de nós. Como foi o clamor de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, que o Senhor possa tocar com o teu Santo Espírito no nosso coração nessa noite.
que aquilo que nós escrevemos, que estamos retendo, que ainda exercemos o governo, ainda temos o controle, que nós possamos entender que precisamos entregar tudo, para que nós possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor amado, pelo Teu Santo Espírito, habite no nosso coração, ajuda-nos a entender isso diariamente, que precisamos, na primeira hora da manhã, começar a render-nos a Ti, entregar-nos tudo a Ti, a partir do momento que abrimos os nossos olhos, para que no final do dia possamos dizer como a música, haja gozo, conforto e paz no nosso coração. Permaneça conosco, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa. E amanhã traz-nos de volta aqui, à Tua casa, porque queremos continuar recebendo de Ti os ensinamentos, os Teus chamados, para que nós possamos Te obedecer e entregar completamente tudo nas Tuas mãos. Nossa vida depomos no Teu altar. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo mal, porque a nossa vida Te pertence. E pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Amanhã nos vemos mais uma vez. Aqui está terminando a semana. Amanhã será o 5º dia. O 4º dia já foi hoje. Amanhã vamos para o nosso 5º dia. Lembrando que vamos ter uma linda Santa Ceia sexta-feira. E sábado, a revelação do nosso amigo secreto. Um almoço maravilhoso para que a gente possa desfrutar desses momentos preciosos em família, porque essa é a sua verdadeira família, a família de Deus.